cidade onde tem muito comércio. E o que predominava lá eram os negócios. Quanto mais dinheiro você tinha, mais você podia. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus estava passando naquela cidade, o qual o nome era Jericó. E ali naquela cidade havia um homem chamado Zaqueu, que tinha por sua profissão, ele era publicano, ou seja, cobrador de impostos. E a Bíblia diz que ele era rico, ele ganhava vida cobrando imposto das pessoas. Mas é o seguinte, ele não cobrava somente o justo, ele cobrava sempre a mais do que as pessoas deviam. Por esse motivo, as pessoas não gostavam do publicano, ou seja, o defeito, as pessoas só não gostavam de Zaqueu, as pessoas não gostavam de todos os publicanos. Por quê? Porque eles não cobravam somente aquilo que aquela população deveria pagar, eles cobravam sempre a mais, ou seja, ele roubava. Louvado seja o nome do Senhor. E sabemos que a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele condena a riqueza concebida injustamente. Louvado seja o nome do Senhor. Esses dias, quem veio para a escola dominical, nós estávamos estudando sobre isso, que Deus, ele condena tanto a riqueza que você tem, que você consegue ter. Se for injusto, o Senhor condena. E o Senhor Jesus também condena tanto a pobreza pela preguiça, né? Louvado seja o nome do Senhor. Se você quiser conferir, está no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 19 e o 20. E ali, irmãos, Zaqueu, ele era um homem rico, mas a riqueza que ele tinha não era com justiça, né? Ele sempre roubava mais. E ali Zaqueu, ele sabendo que Jesus estava passando naquela cidade, porque no entanto ele queria ver Jesus, mas por ser uma cidade movimentada, nós sabemos que uma cidade onde tem comércio, por si mesma ela é movimentada. Ainda Jesus entrando naquela cidade, o povo sabendo da fama de Jesus, e aí ficou aquela aglomeração, né? E ali, irmãos, Zaqueu, ele sabia que Jesus estava passando na cidade de Jericó, e ele pensou, eu preciso ver Jesus. Porque, irmão, talvez a Bíblia não diz, talvez Zaqueu, ele conhecia Jesus por ouvir, talvez Zaqueu, ele conhecia Jesus por saber dos milagres que Jesus, ele realizava naquele tempo. Então, talvez bateu uma curiosidade nele, e ele sabendo que Jesus ia passando na cidade de Jericó, ele pensou, eu preciso ver Jesus. Mas o que acontece? Havia uma grande multidão, porque Jesus, ele já tinha fama. Então a pessoa não conseguia ver ele numa certa distância. E além disso, ele era de baixa estatura. Então o que ele fez? Ele correu até uma figueira e subiu para ver Jesus passar. Mas enquanto o objetivo de Zaqueu era somente ver Jesus. Talvez ele tinha uma curiosidade de saber como Jesus era. Talvez na mente dele ele dizia, eu preciso saber quem é esse homem que opera milagres. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, ele se apressou e subiu em uma figueira brava. E eu estive pesquisando na minha casa o que queria dizer figueira brava. Figueira brava é uma figueira de raízes profundas e de grande sorte que produz figos de qualidades inferior. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, ele subiu naquela figueira, ou seja, aquela figueira, o povo não olhava para aquela figueira como trazer mais figueira, porque aquela figueira ela era rejeitada, porque ela não dava o mesmo fruto que as outras davam. E ali eu perguntando na minha casa, indagando, eu falei assim, Senhor, será que não tinha outra árvore para ele subir? Será por que ele foi escolher aquela figueira? Irmãos, a figueira tem uma grande representação nessa palavra. A palavra do Senhor Jesus que diz que Zaqueu, por ele cobrar mais, ele era rejeitado. Louvado seja o nome do Senhor. E na mesma situação se encontrava aquela figueira. Por ela não produzir bons frutos, o povo também rejeitava ela, irmãos. Isso é normal. Se nós temos uma árvore que dá bons frutos, logicamente a gente vai colher da árvore dos bons frutos. Nessa noite foi dito que se conhece o fruto, a árvore pelos frutos, não é? Louvado seja o nome do Senhor. E ali todos olhavam para aquela árvore e viam que ela não era uma
pastores pregam dizendo que Ele cura, que Ele salva, que Ele liberta, mas chega um certo momento na nossa vida que o Senhor Jesus, Ele se apresenta para mim e se apresenta para você. Foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu, quando ele subiu naquela figueira brava, Jesus estava passando e de repente Jesus para, e quando Jesus para, a multidão, como estava acompanhando Jesus, também parou. E ali, irmãos, o inesperado acontece. Jesus, ele olha para cima e diz assim, ele diz com somente essa palavra, olha como isso é forte. Ele fala, Zaqueu, louvado seja o nome do Senhor. Ninguém contou para ele o nome do homem, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que ele conhece todas as coisas. Muitas das vezes nós encontramos em algumas situações e pensamos, Jesus, ele nos esqueceu, Jesus, ele nos abandonou, Jesus, ele não lembra de mim. Irmãos, Zaqueu, ele era desprezado pelaquela sociedade. O povo desconsiderava ele, tinha ele como um ladrão, porque afinal, realmente ele pegava o que não era dele. E ali, irmãos, Jesus, ele para e diz assim, Zaqueu, no versículo 5 diz assim, e quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. O objetivo dele era somente de ver Jesus passar. E ali, irmãos, eu creio que até Zaqueu, ele foi surpreendido, porque ele não pensava que Jesus ia parar e ia chamar o nome dele, e ainda ia querer ir na casa dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, se nós observarmos, imagine eu e você nessa situação. O nosso objetivo era de ver Jesus, e de repente Jesus, ele chama o nosso nome. Mas quando Jesus, ele chama o nosso nome, a história, ela muda. Às vezes a gente pensamos, como a Mocidade louvou, que nós estamos no esquecimento. Mas chega um dia que Jesus, ele vai nos chamar pelo nosso nome. Foi o que aconteceu com Zaqueu. E ali Jesus disse, desce depressa, porque hoje eu vou visitar a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, se você crê nessa noite, enquanto você está aqui, Jesus, ele está visitando a tua casa. Enquanto você está aqui, Jesus está trabalhando na tua família. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Zaqueu, ele desceu depressa para se encontrar com o Mestre. Louvado seja Deus. E quando ele desceu, ele recebeu Jesus com júbilo. Mas como Jesus estava cercado por uma multidão, aquelas pessoas conheciam a fama de Zaqueu. E quando ouviram Jesus falar que ele ia na casa de Zaqueu, começou aquela murmuração. E um dizia para o outro, como que pode Jesus habitar na casa de um pecador? Como que pode Jesus habitar na casa de um ladrão? Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 7 diz assim, e vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. Então nós podemos imaginar as indagações da pessoa, mas ele me rouba, eu não roubo e Jesus não vai na minha casa. Eu estou sempre seguindo Jesus, mas Jesus não vai na minha casa. Irmãos, a Bíblia nos conta uma história sobre um pastor que tem 100 ovelhas. Louvado seja o nome do Senhor. E uma se perde, irmão, uma se perde. Jesus, ele estava cercado por muitas pessoas, e ali uma se perde. O que ele faz? Ele deixa as 99 em um lugar e vai buscar aquela que havia se perdido. Louvado